Som, testando. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tô. Eu também te ouço. Agora sim, agora vai. Ah, mas por que será, hein? Não sei, deve ser os opositores que botaram alguma coisa no meu Facebook e travou ele. É coisa de aliancista isso aí, né? Não? Foi um símbolo, a live de hoje foi um símbolo no meu Facebook. Será que o. Mas você quer tentar de novo lá por ti? Não, Para ver se não, dá muito. para Vai mim por é aqui tranquilo, mesmo? tá? Vai. Tem problema. É coisa de aliancista. Não deu. Foi, não sei. O inimigo tá furioso. Eu vou só tentar colocar o fone, que o som do meu celular é meio baixo e fica perto do Aham. microfone para atrapalhar todo mundo também. Não, tranquilo, Vamos ver tranquilo. se não. Vamos ver se não vai Não cair. trava. Vamos ver, alguém tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Ah, beleza, eu também tô ouvindo. Eu vou só dar um zap aqui em um Não, minutinho que meu filho tá fazendo uma bagunça aqui. Ele tem só 11 não, meses, vou tirar ele ali. tá de boa. Vamos lá então. Sem mais Vamos lá. delongas. Tô só Sem marcando a mais gurizada delongas. que eu tô no teu Face, que aí a gurizada consegue entrar por aí e fica mais fácil. Se tu quiser jogar os links ali no Dort, enfim, É, é teu critério. eu vou jogar. Vou jogar lá no Dort, vou jogar lá no Teologia e Debate também. Uhum. Pessoal E aí vão, poder já espalhando. é dos batistas particulares lá também. Ah, também. Dá Vou uma, mandar lá, boa. pode ser que ajude umas criaturas. Rapaz, ó, se eu precisar de repente sair daqui correndo, é porque o meu filho ele é meio bagunceiro, tá? Sem estresse que o meu também tá pulando ali do outro lado ali. Caminhando mensagem. Agora vai. Bueno, pessoal, quem vai chegando aí já pode depois, se quiser, depois guardar alguma pergunta, se eu não me fizer claro durante a exposição, tá? Então é só chegar, faz a pergunta, tá tudo tranquilo. Soubendo eu respondo, se eu não souber eu digo não sei. Todo mundo sabe disso, não tem muita frescura. Às vezes surgem umas perguntas que não Ah, são muito comuns. às vezes o cara vai perguntar quantos anjos cabem na cabeça do alfinete, né? Aí é complicado. Aí não tem como, não tem pra onde fugir. Eu acho que é isso aí, ó. Já publiquei lá no Dort, lá no Teologia e Debate. O pessoal vai compartilhando enquanto isso, porque aí a gente não fica Tranquilo. tão preso aí no... Então, pode Bom, começar, Dani? começo. Bom, primeiro, queria agradecer o convite do David Viana em estar exposando a visão do dispensacionalismo revisado. Para mim, é motivo de alegria difundir aquilo que eu creio que seja a hermenêutica mais bíblica, mais confiável, mais consistente dentro da ortodoxia protestante. Tá? Então, eu acho que todo bom protestante, tá, deveria ser um dispensacionalista revisado, embora muitas pessoas tenham muito preconceito com o dispensacionalismo, mas não sabem o conceito do dispensacionalismo. Eu queria agradecer só a oportunidade de poder falar sobre isso
e expandir isso mais no Brasil, porque o Brasil necessita disso, ainda mais nós que somos uma fábrica de falsos profetas, né? Então, uma interpretação mais correta, uma hermenêutica correta já ajuda a combater bastante. Então, queria hoje trazer os 13 principais pressupostos do dispensacionalismo revisado. Tá? Esse artigo, eu vou me basear no artigo do Robert, que é um artigo simples e objetivo. Eu acho que foi um dos melhores escritos que nós temos aí sobre o dispensacionalismo, embora seja um artigo breve, ele é breve e é correto e direto ao ponto. Tem tudo ali dentro do que é necessário para a gente aprender. Então, basicamente, o que eu vou falar é isso aí. Ok. Eu agradeço aí ao David também pela honra em substituí-lo. O Dani eu já conheço aí há um bom tempo, é um dos melhores que eu conheço, se não, ele e o Robert ali, o Dionísio, o pessoal lá do Dort. Para mim, para falar de dispensacionalismo, não tem pessoas melhores. O trabalho que vocês fazem é incrível, né? Eu já estive lá com vocês também. Para mim é uma grande honra, é um grande prazer. Estar entre pessoas assim. Às vezes saem uns fiasquinhos, porque eu sou herege até demais, né? Mas isso eu nunca neguei. Mas para mim é uma grande alegria ter vocês como companheiros de viagem e também como companheiros de uma mesma crença, uma crença bíblica, né? Uma crença que traz para nós uma leitura natural bíblica, né? Bom, então vamos lá. Vamos começar a trabalhar isso daí. Quando você, se alguém que quiser lá procurar esse artigo, está lá no canal do Dort, no Facebook. Robert, o primeiro pressuposto que ele colocou lá é a viga mestra de toda a questão da hermenêutica. O primeiro pressuposto que ele colocou lá foi o seguinte, vamos abrir aspas para a fala dele: interpretação literal consistente das escrituras, principalmente no campo da profecia. Esse é o ponto 1. E aí todo mundo vai olhar e vai dizer assim, não, mas a gente tem uma interpretação literal. Todo protestante ele vai dizer, não, a gente adota a interpretação literal, o método de interpretação histórico-gramatical, todos eles dizem que seguem isso. Mas na profecia bíblica não é bem assim. Dr. Charles Tyre, ele vai trabalhar, ele vai chamar os aliancistas uma coisa muito interessante. Ele vai falar que a hermenêutica aliancista, na sua teologia sistemática, ele vai falar o seguinte, que a teologia aliancista é uma leitura semi-alegórica. Eu achei curioso quando o Dr. Charles Tyre escreveu isso, porque a gente tem literalmente aqueles muito alegoristas e a gente tem aqueles que são um meio termo, alegorizam o que convém e o resto é literal, e tem aqueles que interpretam literalmente, consistentemente as profecias bíblicas. O dispensacionalismo, revisado, que é o normativo que nós adotamos, ele interpreta de uma maneira normal. Quando a gente lê Israel numa profecia, por exemplo, a gente entende que seja Israel. Quando a gente vê uma figura de linguagem em uma profecia, nós interpretamos aquela figura de linguagem como uma verdade literal sendo transmitida de um modo figurado. Então, note, a nossa interpretação ela é consistente. Diferente do aliancismo, que ele vai olhar para as profecias e onde ele vai ler Israel, Monte Sião, Jerusalém, Monte Santo da Casa do Senhor, ele vai transmutar isso e dizer, não, isso aqui está falando da igreja. Poucas semanas atrás, um mês e pouco atrás, eu conversando com um aliancista muito conhecido aí, Cheung-Guiano, tá? Ele disse que Sião, ele disse para mim que Sião era uma figura da igreja. Aí eu perguntei para ele, da onde, de acordo com que padrão, que é o termo que eles gostam, então eu uso o termo que eles gostam, e de acordo com que padrão bíblico eu posso interpretar Sião como igreja? Qual é a correspondência neotestamentária onde a igreja é chamada de Sião? Estou até hoje ali esperando a resposta e não tem. Por quê? Porque eles não leem consistentemente as profecias, eles alegorizam. Chegou na profecia, não, aqui é símbolo. Tá, mas símbolo do quê? De acordo com que padrão é um símbolo? Então nós interpretamos literalmente, consistentemente. Onde tem uma figura, é uma figura que remete a uma verdade literal, e onde não tem nenhum traço de figura, a gente interpreta literalmente mesmo ali como está escrito. Não tem problema nisso.
dispensacionalismo revisado leva em conta figuras de linguagem. Então, esse é o primeiro ponto. Não sei se tem algum comentário aí, alguma pergunta, Samuel. Eu acho interessante, você falou aí no início, a respeito dos dispensacionalistas serem semi-alegóricos. É interessante frisar esse ponto, porque quando a gente está falando de eclesiologia e profecia, e você deixou isso muito claro, os aliancistas não são tão literais assim, não são tão consistentes assim. E eu creio que a gente vai falar sobre isso mais à frente. Literalidade de texto é diferente de literalismo. Literalismo é uma prática maléfica, né? Você postou esses dias lá na tua página, lá no Face, que literalismo é acreditar que o camelo vai passar pelo... Como é que você falou? Você deu até um exemplo lá, do umbigo. Alguma coisa do umbigo. O camelo tá lá no teu Face, mas a gente pode usar outro exemplo. Literalismo é acreditar que Cristo tem uma língua que é de metal, né? Isso é literalismo. Agora, literalidade... O literalismo ali pode ser assim, ó. Jesus, quando diz eu sou a porta, o literalismo seria entender que Jesus é literalmente uma porta, o objeto porta. Isso é o literalismo. Entendeu? Eu dou risada às vezes quando tem esses argumentos, principalmente de aliancista. Eu dou risada porque chega a ser assim, ó, irracional entender da forma como eles querem passar a visão do dispensacionalismo. Então, beira um absurdo. Não, tem até eu acho que eu esqueci qual que é o nome da página. Escatologia Reformada, não é? Os caras é uma besteira atrás do outro. Ali aquela página é uma besteira atrás. Eu já nem acompanho porque eu me irrito fácil, então eu fico quieto ali, porque não dá. Mas é isso, literalidade é diferente de literalismo. O dispensacionalismo é a única visão que consistentemente aplica a literalidade do texto em seu contexto histórico e gramatical. Isso é tudo. A primeira definição de dispensacionalismo para mim é essa. O que é dispensacionalismo? Cara, é fazer uma leitura natural da Bíblia, considerando a palavra em seu uso histórico e gramatical. O próprio dicionário Oxford, o Dr. Thomas Ice, numa palestra sobre o pré-milenismo, tem até no YouTube, por que era importante crer no milênio literal, ele vai explicar o que seria uma interpretação literal. O dicionário Oxford vai dizer que literal é simplesmente interpretar a escrita conforme está ali, conforme o significado das palavras descritas. Então, isso é ser literal. Não é anular a figura de linguagem. Hoje se tem essa peste assim, literal não pode interpretar de forma simbólica quando tem símbolos no texto. Eu fico parado assim, mas de onde é que saiu essa regra gramatical? Eu não conheço, eu tenho segundo grau, só o segundo grau. Mas até onde eu estudei, nenhuma gramática diz que literal não pode interpretar os símbolos propostos no texto. Exato. Onde é que sai. Na verdade, Odana, sabe o que eu falo? Às vezes isso é falta de leitura. Porque se o cara lesse, isso não é segredo. Quem estuda direito sabe que existe uma literalidade de interpretação de normas legislativas. E literalidade nem sempre enfim. É falta de leitura. Mas, através desse ponto primeiro, a gente iria para o ponto segundo, porque um tá ligado com o outro. Isso que é o gostoso do dispensacionalismo, né? É ainda mais que a tulipe. A tulipe é só 5 pontinhos. O dispensacionalismo você vai, e vai, e vai, e vai, e quanto mais vai, mais vai. O segundo ponto aqui, o Robert, ele tratou o seguinte: distinção entre Israel e a igreja nos planos de Deus. Isso aqui é fato. Uma vez que a gente lê Israel, interpreta Israel, e onde a gente lê igreja e interpreta a igreja, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que Israel é um corpo, a igreja é um corpo distinto de Israel no plano de Deus. E aqui tem que ter um ponto muito importante, porque aqui o dispensacionalismo é acusado de ensinar 2 planos. Não. Um único plano onde Deus trabalha com a igreja e Israel de forma distinta. Existe um plano para Deus trabalhar com Israel como a nação eleita, nós vamos trabalhar lá na frente isso, como a nação eleita instrumentalmente por Deus, e a igreja como corpo de Cristo. São corpos, são coisas distintas dentro desse único plano. Então é muito importante frisar isso, porque às vezes a gente faz uma distinção entre Israel e a igreja. Aí tem aquele mais gracioso, então Deus tem 2 planos, Deus tem 2 planos. Não. Um único plano, um único povo que são seus eleitos, que se acomodam
em etnias, grupos e no corpo de Cristo, em coisas distintas ao longo das eras, mas é um único plano, um único modo de salvação. Então, é um único povo que são seus eleitos dentre a eternidade. Então, cara, é simples o dispensacionalismo. Chega a faltar a palavra de tão simples como é a visão. Na verdade, às vezes a gente até, para tentar explicar, é a gente que coloca mais terminologias, mas a gente coloca para deixar mais didático, porque as pessoas não gostam muito de simplicidade. Porque o evangelho é simples e o mundo rejeita. Se elas gostassem de simplicidade, mas é simples mesmo, não tem segredo. Israel não é igreja, igreja não é Israel. Basta... Eu ia falar o seguinte, pega o dicionário Aurélio, tá? Se você tiver aí na tua casa, porque muita gente não tem. Vai lá no dicionário e procure a palavra Israel no teu dicionário. O que está escrito aí? Nação, né? Pega a palavra igreja, o que está escrito lá? Não é Israel, não é nação de Israel que está escrito lá. Então, se no dicionário Aurélio, em língua portuguesa, igreja não é Israel, por que no grego seria? Não, o argumento deles é o seguinte, pegar aquele texto que Paulo diz lá em Corinto, tá, para a igreja de Corinto, dizer a nação, a congregação do Antigo Testamento, aí eles pegam lá, não, tá vendo aqui o termo congregação, não, pera aí, por que Paulo usa o termo congregação ali? Ele está se referindo que ali já existiu o corpo de Cristo, ou ele está falando simplesmente congregação dentro da terminologia de um ajuntamento de pessoas em um local específico ali? Então, são coisas que chega a beirar o irracional. O irracional. Ler o termo fora do contexto, eu consigo ver, como eu sempre digo, até os ursinhos carinhosos que já está na Bíblia que eu leio fora do contexto. Eu acho que eu quiser na Bíblia. Na Bíblia eu acho que eu quiser. Não, o duro que dá pra achar, viu? Dá pra até achar, dá pra até criar a religião da mula lá de Balaão. A gente consegue, é fácil. É uma doutrina, tá escrito aí isola o contexto. Então, Ô, Dana, deixa eu aproveitar no ponto 2 aqui, só te colocar aí num pequeno lamaçal aí. A gente usa muito, você está sempre preparado, né? A gente usa muito a expressão que Israel é um povo instrumental de Deus. Eu gosto muito de fazer, sempre quando alguém me pede para explicar o que é isso, né? O que significa isso, ser povo instrumental, eu vou lá para Romanos 9, 10, 11, quando Paulo diz que é muito bom ser judeu, porque a nação judaica foi a nação que Deus escolheu, para quê? Para que ele fosse manifestado aos outros os povos, para que o Cristo Jesus viesse e para que eles fossem os herdeiros, não somente das promessas de Abraão, as promessas terrenas, mas também que a palavra dele, os oráculos divinos, fosse entregue a estes. Eu gostaria que você desse aí uma palhinha sobre Israel ser um povo instrumental. A gente podia tratar isso mais lá no ponto 4, mas vamos ler Romanos 9 aqui, vamos para o Novo Testamento, para nem pegar o Antigo aí, para falar, isso é coisa que está no Antigo. Não, vamos para o 9, Romanos capítulo 9, todo calvinista gosta, e é bom que eles se acostumem com o texto de Romanos 9. Tem calvinista que acha que lá só ensina calvinismo, né? Esse que é o problema. Não, Romanos 9, 10 e 11, se fosse interpretado corretamente pelos calvinistas confessionais, eles abandonariam o aliancismo. Na hora. Romanos capítulo, olha muito bem o que eu vou falar. Romanos capítulo 9, Paulo ensina como se dá a salvação do judeu. Romanos capítulo 9 está falando de salvação do judeu. Jacó era o quê? Então, olha o que diz Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, na minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus compatriotas, segundo a carne. Aí o apóstolo Paulo, aqui no versículo 4, diz uma coisa interessante. São israelitas, pertence-lhes a adoção. Que adoção é essa aqui? Note que os israelitas, os descendentes de Abraão, eles são filhos, eles são chamados pela Escritura todo Antigo Testamento. Eles foram adotados por Deus como uma nação de possessão peculiar de Deus. Vai lá para a Aliança Palestiniana. Então, note, eles são adotados. Pertence-lhes a adoção, também a glória e as alianças, a legislação, o culto, a promessa dele são os patriarcas e também descende o Cristo, segundo a carne,
o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, Romanos capítulo 9 já dá essa introdução do que é essa eleição instrumental de Israel. Para que a Israel foi instruída e eleita instrumentalmente? Para ser o quê? Para ser adotados, para receber as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também descender o Cristo. Então, quando alguém me pergunta o que é essa eleição de Israel, eu vou para Romanos capítulo 9, aqui muito simples, e trabalho ela. Só por isso, se eu tivesse assistindo a live, eu dava um joinha e compartilhava essa live. Cara, tem muito calvinista agora que já aprendeu que Romanos 9 não serve só para ensinar calvinismo. Mas, Dana, a gente vai pro ponto 3, porque isso aí a gente vai comentar mais no ponto 4. Mas eu trouxe isso só para dar um gostinho especial aí pro povo. Só uma consideração do que você acabou de dizer. Eu só achei uma coisa estranha. Sabe o que foi? Você não alegorizou, cara. Você não apelou para a confissão de fé. Você só leu o texto. Tá errado isso. Você não citou João Calvino. Essa simplicidade que faz muitas das vezes os não dispensacionalistas, agora eu vou usar o termo, arrancar a cueca pela cabeça, assim, sabe? A gente cita só a escritura. Eles ficam loucos. Cara, mas assim, pra mim tem alguma coisa assim que não encaixa bem, cara. Você só leu a Bíblia, não faz sentido isso. É assim que você prega? Você chega lá na igreja, abre a Bíblia e lê. E leio. E aplico conforme o autor escreveu ali, inspirado pelo Espírito Santo. E aí, se não gostar, cara, não é problema mesmo. O dia que o ser humano parar de buscar essas coisas alegóricas aí, o dia que o ser humano parar de buscar bagagem teológica em teólogo do passado, só porque é do passado não significa que ele era perfeito ou que ele era todo correto. Cara, vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom. Aí o evangelho no Brasil vai progredir. Vamos lá, então. Ponto 3 aí é contigo. O ponto 3 é simples também, tá? Considerar o fato, tá? De que Deus acomoda os seus eleitos entre os povos em todas as eras. Isso, tá? Não torna Israel e igreja o mesmo povo. O que o Robert quis trabalhar aqui? Ele quis mostrar que existe um único povo eleito, mas que esse povo acomoda-se ao longo das eras em grupos, povos e etnias distintos. Exemplo claro que eu dou sempre: Adão. Adão não era igreja. Adão não era israelita. Adão era um gentil. E aí, como é que a gente faz? É um povo eleito. Ele está dentro daquele povo eleito. Isso não torna ele igreja, isso não torna ele judeu, senão somente um gentil eleito. Então é um único povo eleito que acomoda-se em grupos e etnias distintos ao longo das eras. Isso não faz com que Adão se torne igreja e Adão se torne Israel. Não, é um gentil salvo. Então é muito simples, entendeu? Então tem aquelas falácias ali. O dispensacionalismo crê em dois povos. Não nega. Eu sempre peço que haga uma obra acadêmica de peso de um dispensacionalista. Nem os clássicos eu acho que ensinam isso. Eu tenho aqui a teologia sistemática do Dr. Leo Sperry Schaefer. Ele não diz isso. Que Deus tem dois povos. Não. Eu nunca vi. Sabe uma coisa interessante de se notar nesse ponto? É o seguinte. É que isso... Já viu aquele meme no WhatsApp? De verdades difíceis de engolir? É difícil engolir que existem salvos que não façam parte da igreja. Mas isso é inconcebível. É inconcebível. Para eles isso é impossível. Como assim? Existe salvação fora da igreja? Sim. Eu também sou católico. Eu nem sou católico romano. Sabe, eu sempre penso, isso é um resquício, sim, do catolicismo. É um resquício deles. Porque tem que ser a igreja. A igreja é o top. Parece que Deus morreu, assim, claro, Deus morreu pela igreja. Mas não apenas por... Não estou falando no sentido, eu vou deixar claro aí o pessoal que está assistindo a live, não estou falando no sentido de salvação, redenção individual, tá? Eu estou falando que a morte de Cristo na cruz não é simplesmente para a igreja em si. Não é só isso. Cristo veio muito mais para isso. O plano de Cristo não é só isso, não é só morrer lá, pronto, tá bom. Não. O sangue dele é eleito de todas as eras. De todas as eras.
que a redenção é aplicada e eficaz. É por isso. Ou seja, vai lá para Enoque. Enoque não é igreja. Não é possível. Quando o cara me pega e fala que Enoque é igreja, eu falo, meu amigo, de onde? Eu já ouvi que Adão era igreja. Adão era igreja. Teve um debate que foi no Vejão Só e disse isso. Adão era igreja. Assim, então, sim, é complicado. Sabe, eu acho que esse ponto talvez assim como, né, um arminiano, quando ele está conhecendo o calvinismo, para ele é difícil aceitar a expiação limitada. Como pode Cristo morrer por um povo específico? Também é difícil para um aliancista aceitar essa verdade do dispensacionalismo. Porque ele passou a vida inteira estudando que Adão era igreja, que Enoque era igreja, que todo mundo era igreja ali. A vida inteira. E ele se esquece do elemento principal da igreja. O elemento principal da igreja é o sangue de Cristo. É complicado. É que aquela assim, ó, com todo respeito, mas uma verdade, uma mentira dita muitas vezes vira verdade. É técnica hitleriana. Técnica hitleriana. Vai espalhando que pega e não sai do couro, não adianta. Só por revelação divina. Então, assim, ô Danner, só fazendo um apanhado geral, o que você está me dizendo é que o primeiro ponto a ser considerado do dispensacionalismo é uma interpretação literal consistente. Ou seja, eu vou usar literalidade literalidade não literalismo, tá, pessoal? Literalidade tanto para a soteriologia, quanto para a eclesiologia, quanto para as profecias. Esse é o primeiro passo. Através disso, então, eu compreendo que Israel não é igreja, porque isso é muito óbvio. É só pegar qualquer léxico. Pega um léxico e você vai descobrir que Israel não é igreja. Ok? Pode falar. O corpo de Cristo é uma coisa, Israel como nação é outra. Não tem como tu comparar o corpo de Cristo, nascido por ocasião da sua morte, ressurreição e descida do Espírito Santo, com a igreja, com Israel no Antigo Testamento. Todos os participantes do corpo de Cristo, que são a igreja, são salvos. Todos os participantes de Israel não eram salvos. Tanto é que Paulo vai dizer em Romanos 9 que nem todo judeu é de fato israelita. Ele está dizendo que todo descendente físico e biológico de Abraão é um salvo. É por isso que ele tem o remanescente fiel. Está falando do judeu crente que é salvo. Então, não tem como. Não tem. E nesse ponto, a gente, com essa tranca que você acabou de fazer, a gente entra nesse ponto 4, que é justamente, Deus tem, sim, um trato com relação a Israel, mas é um trato instrumental. Não é um trato de eleição, de soteriologia. É um trato de cosmologia. De que o reino de Cristo seja feito aqui na Terra através desse povo. Por quê? Porque Deus quis. Ele prometeu a Abraão que seria assim, a gente crê. Ele determinou. Ele disse para Abraão, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ponto, acabou. Por conta da descendência de Abraão. E aí? O que nós vamos fazer? Se o cara quiser discutir com a Bíblia depois... Aí eu me isento de qualquer responsabilidade. Então, Donner, voltei. Uma queda de energia, que é normal. Queda de energia. Não, foi aqui. Tá. Aqui é meio... eu acho que eu concluí dizendo ali, quando cai a energia, né? Se você quer dar uma fechada aí no ponto 4, não sei se você... Tranquilo. Não, aqui o ponto 4, ele é bem simples, tá? É fazer uma distinção entre eleição salvífica e eleição instrumental. A gente já está pincelando isso aí, mas para ser bem específico. Eleição salvífica é para todos os povos. O que eu quero dizer com isso? Deus não trabalhou salvificamente só com a nação de Israel. Dentre todos os povos, dentre todos aqueles eleitos que se acomodam ao longo das eras em povos, grupos e etnias distintas, até corpo distinto, porque o corpo de Cristo é diferente das demais coisas, Deus
decidiu, tá, salvar individualmente dentre desses grupos. Então isso é eleição salvífica. Eleição para salvação. É aquilo que todo calvinista conhece, predestinação. Falou em predestinação brilhamente, tá? Agora eles entenderam. Eleição salvífica é isso, é a predestinação. E não está restrita a um único grupo. Tá? É para judeus e gentios. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, Efésios 3, ele vai falar que não há barreira de separação. Em Cristo, num único corpo, Deus juntou ambos os povos, judeus e gentios. Então, é muito simples isso. Eleição salvífica é isso, tá? E eleição instrumental é a escolha, que a gente já falou um pouquinho, é a escolha de Israel como um povo específico, com finalidades até múltiplas, tá? Eu gosto sempre de frisar aquela que é mais importante, que é de trazer o Messias ao mundo. E a gente vai ver Deus escolhendo um povo. A gente vai ver lá em Gênesis 18, que a escolha desse povo começa lá, Gênesis 18, versículo 19. Vou ler o texto aqui, que aí fica mais fácil. Olha o que Deus diz para Abraão, lá na aliança Abraão. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenha falado a seu respeito. Então Deus escolheu, a partir de Abraão, um povo. Eu vou fazer um povo desse homem aqui. Lembre-se muito bem, Abraão era um idólatra, morava em Ur, da terra dos caldeus. Deus foi lá, chamou ele soberanamente, trouxe para cá e disse, olha Abraão, vou te dizer uma coisa. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, de ti eu vou fazer o teu nome grande, e de ti eu vou fazer uma grande nação. Ali foi a eleição instrumental para Israel. E aqui no versículo 19 a gente acabou de ler o que fora prometido para os descendentes físicos de Abraão. Então, é muito simples o que é eleição instrumental e eleição salvífica. Até acho estranho quem... Oi. Não, sim, com certeza. Você ia concluir aí, né? Que acha estranho quem não... Quem não consegue a gente poderia aqui, inclusive... Eu gosto de usar o texto em Amós 3, 1 e 2. É um texto bem conhecido. Vou dar uma lida também, só para ilustrar essa questão de eleição instrumental e eleição para salvação. Aqui em Amós 3, versículo 1, na versão Revista e Almeida atualizada, que tem muita gente que odeia, não sei porquê. Ouvi a palavra que o Senhor fala. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Ou seja, aqueles 72 ou 70 que entraram no Egito, o Amós está falando sobre eles, ok? Versículo 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, vos punirei todas as vossas iniquidades. Aqui, obviamente, não é um contexto salvífico. Aqui não está falando de uma escolha para a salvação. Aqui não está falando de eleitos de Deus no sentido de semente espiritual de Abraão. Até porque o texto está falando de iniquidades, está falando de punição e de juízo derramado da parte de Deus. Ou seja, essa eleição não é a eleição predestinação. Sim, é totalmente sim. Uma coisa é a escolha de um povo para um determinado fim, e aí a gente já sabe os determinados fins, um deles é trazer o Messias para a terra, ser luz para, inclusive Israel, tá? Ser luz para as nações, o que o texto bíblico diz, quem não gostou, que tente explodir Israel, não vai conseguir, porque Israel nunca vai deixar de ser uma nação perante os olhos do Senhor. Chorem as rosas, aí tente lá, a não ser que consiga destruir o sol e a lua, que é que Jeremias diz no capítulo 31 lá, somente assim destruir Israel. E quem não é sionista, que morda os dentes aí, fique brabo, não tem problema nenhum, tá? Porque Deus escolheu esse povo e ponto, não é culpa minha, foi ele que escolheu, quem não gostou reclame com ele. Eu acho que o problema, muitas vezes, é que o pro-aliancista, porque ele gosta muito de alegorizar as palavras, porque pra gente é simples, pessoal, a gente lê, bateu o olho, pronto. Aqui não tem muitas teorias mirabolantes, eu não preciso citar João Calvino, eu não preciso citar Lutero, eu não preciso citar Zwingli, nesse ponto não. Por que eu não preciso? Porque eu estou lendo diretamente da Bíblia.
E quando eu leio diretamente da Bíblia e tô lendo que Deus escolheu a família de Israel, que desceu ao Egito, dentre todas as famílias da terra, e por isto Deus irá punir as iniquidades dele, eu só posso compreender o quê? Eleição instrumental. É. Simples. Eu ainda fiz questão de citar Abraão, porque Abraão é o princípio, vamos dizer assim, é o patriarca da nação de Israel. Então a nação de Israel vem da onde? Abraão. Então se Deus escolheu aquele homem, logicamente, não precisa ser muito inteligente, tá? Logicamente, Deus não escolheu só Abraão, escolheu seus descendentes para um fim. E em É uma Abraão leitura... interessante é que em Abraão nós temos as duas eleições. Sim. Implicitamente a gente consegue ver no Antigo Testamento o que o Novo Testamento já trabalha, que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, Abraão não foi só um instrumento para trazer o Messias à Terra, vamos dizer assim. Abraão também foi eleito para a salvação. Então, em Abraão, as duas eleições estão vislumbradas ali. Então, é muito simples. Uhum. É uma leitura bem natural do texto. A gente abriu a Bíblia, leu o que estava lá, acabou. O povo não gosta disso. Ô, Dana, a gente precisa complicar mais, Dana. O povo não gosta de simplicidade assim. Entende? Eu fico meio apavorado, sabe, com algumas coisas que a gente vê por aí. Principalmente porque eles ficam bravos quando eu chamo eles, os aliancistas, tá, de filho de Orígenes. Eles ficam bravos. Aí eu pergunto... Mas são? Mas literalmente são. E por que vocês não leem naturalmente o texto? Por que Esses dias tinha uma milenista que queria debater comigo, eu falei, meu amigo, Orígenes deu o tom da música e Agostinho compôs. Autor e compositor. Autor e compositor. Uma coisa só a pontuar é que isso desemboca no que a gente vai considerar agora, o ponto 5. Né? Ponto 5. As condições dos salvos. Manda aí a bola, Dona. Ponto 5 é simples. Considerar as condições dos salvos como semente espiritual de Abraão e distinguir dentro dela o que é ser israelita espiritual, gentil e igreja. Então, aqui é importante prestar atenção, tá? Porque o aliancismo vai dizer o seguinte, que é o que vai desembocar depois no ponto 6. Bom, se em Gálatas 3 diz que o crente é filho de Abraão, significa que eu sou ou Israel, ou novo Israel, ou uma continuação de Israel. Essas são as posições que o aliancista dá. Porque passar disso não é aliancismo, é uma coisa nova que estão fazendo agora. Tá? Eles vão dizer, então eu tenho direito de ser Israel, de ser uma continuação de Israel, ou ser uma nova, exatamente isso aí, ou ser um novo Israel. E não, absolutamente não. Uma vez que semente espiritual de Abraão é diferente de ser filho biológico e étnico de Abraão. Está ali, ó. Basta vocês verem ali nesse gráfico azul que está ali é a semente espiritual de Abraão. Isso é os salvos, vamos dizer assim, depois do nascimento de Abraão para cá, todos são descendentes de Abraão nesse sentido. Isso não torna eles israelitas. Isso não torna eles israelitas. Deixa eu ver aqui. Eu consigo abrir esse gráfico aqui também. Eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele grande aqui. Fica melhor, tá? A gente vai ver aqui, ainda dentro desse gráfico aí que o Samuel está mostrando aí em cima para vocês, aí não está muito legível, é a condição dos salvos no dispensacionalismo revisado. A gente vai ver gentios convertidos no Antigo Testamento, a gente vai ver israelita espiritual, que é o judeu convertido dentro do Antigo Testamento. A gente vai ver israelita espiritual, que também são os judeus convertidos dentro da grande tribulação e do milênio. Isso são israelitas espirituais. E o gentio convertido no período tribulacional dentro da grande tribulação e do milênio. Então, dentre essa semente espiritual de Abraão, abarca israelitas espirituais do Antigo Testamento, o israelita espiritual convertido no período da grande tribulação e do milênio, e o gentio convertido
dentro da grande tribulação e do milênio. Esses são as sementes espirituais de Abraão. Isso não torna ninguém filho genético de Abraão. Isso é semente da mesma fé de Abraão. É o que o texto de Gálatas diz lá. Não diz nada além disso. Não existe encanto nenhum. Então, dentro da igreja, a igreja abarca o quê? O israelita espiritual, que é o judeu convertido, e o gentio convertido. Ambos são sementes espirituais da mesma fé de Abraão. É simples. Viu? Como não tem mistério. Dá para desenhar melhor que isso? Não. É problema cognitivo, não tem muito o que fazer. Tem que dizer o doutor Enéas, tem que dosar a urina para ver se não tem. Dá para desenhar melhor que isso? Pessoal, ó, esse gráfico aqui, elaborado aí pelo Robert William. Quem estiver afim de conhecer melhor sobre o gráfico, fala aí com o Danner, fala aí comigo, que a gente abre as portas aí. Não tem problema. Então, vamos lá. Então, vamos encerrar o ponto 5. Então, fica claro que um israelita espiritual participa da igreja. Ele é participante da igreja. Ele é um israelita espiritual. O gentio é semente da mesma fé de Abraão. Ele participa da igreja, mas não é Israel de Deus. Israel de Deus, nesse sentido, é Israel como uma nação eleita instrumentalmente para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai dizer, e aí tu conhece grego, e aí eles usam aquele texto lá, né? A paz seja com... deixa eu ver se eu consigo abrir o texto aqui em Gálatas, para não citar de cabeça. Gálatas 6,16, não é? Sobre eles e sobre o Israel de Deus? Isso, exatamente esse texto, é Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Eles é quem? Pergunta. Eles é quem? É uma boa pergunta. Paulo está escrevendo aos Gálatas, e aí tu vai ver o Gálatas, Paulo ficar nervosinho mesmo, brabo de verdade, e ao mesmo tempo, Paulo em Gálatas chama os crentes da Galácia de filhinhos, então tem esses picos assim de emoção carregado muito forte mesmo dentro da carta aos Gálatas, e o apóstolo Paulo, para não deixar nenhum tipo de resquício de achando que ele tinha ódio de judeu, de coisa desse tipo, assim, porque ele chega a escrever e dizer quem dera se castrasse esse aí que estão no meio da igreja aí, querendo judaizar a igreja, botar esses preceitos da lei de novo aí, que esse era o grande problema da igreja da Galácia. Ele vai dizer o seguinte, olha, paz e misericórdia sejam com eles, no caso, os crentes, que estão vivendo em conformidade com a palavra de Deus, e partícula aditiva cai. Está adicionando um novo grupo, e sobre o Israel de Deus. Então, Paulo aqui, e esse texto é usado pelos alianças, Paulo não está dizendo que a igreja é o Israel de Deus, muito pelo contrário, está falando que os israelitas são o Israel de Deus. Os israelitas é que são o Israel de Deus, chamado no texto. Isso aí não precisa ser muito inteligente dentro do grego para entender o que é uma partícula aditiva, que como é que funciona o cai. Ele está adicionando um novo grupo. Qual é o novo grupo? O Israel de Deus. Logo, ele não pode ser o mesmo que foi citado anteriormente, senão seria uma redundância na escrita. Então, é mais ou menos por aí. Ô, Dona, mas aí, cara, tem mais um negócio que não tá, sabe, eu não tô gostando. Você só tá lendo o texto da Bíblia, Dona. Você só tá lendo a Bíblia. Você pegou o versículo e leu lá, ó, e a todos quantos andarem em conformidade, né, essa paz e misericórdia seja sobre eles e sobre Israel, e você só leu. Isso não vale. Você não citou o catecismo. Não. Mas você sabe o que o catecismo está falando? Você não citou o catecismo, não pode. Eu digo que não estou nem indo para as confissões de fé, os caras ficam bravos comigo. Eles me xingam, eu sou incrédulo, eu sou isso. Entendeu? Ó, é incrível que as pessoas recusam isso, essa naturalidade. Algo simples. É só ler, irmão. Só um exemplo. Uma grande acusação que sempre fizeram do dispensacionalismo é que o dispensacionalismo particiona a palavra de Deus, né? E ela tira a palavra de Deus do eleito. Não, pelo contrário, não faz isso. O dispensacionalismo faz isso que a gente está fazendo. Ele te dá a Bíblia como ela foi escrita. Você não precisa correr atrás de um William Hendrickson
para saber como ler Apocalipse direito. Porque milenista nenhum sabe ler Apocalipse direito. Ele precisa primeiro estudar William Hendrickson, estudar Hernando Dias Lopes e Leandro Lima, para depois aprender a ler Apocalipse. Se tu não lê Mais Que Vencedores, é impossível tu entender Apocalipse dentro da milenista. A questão ali do grego que você citou é justamente isso. Tá aqui, autus kai eleos kai epiton Israel tu teu. Então tem um kai ali adicionando um novo grupo. Qual que é o primeiro grupo? O primeiro grupo é autus kai, ou seja, eles. Né? E o outro grupo é eleos kai epiton Israel tu teu. Ou seja, Israel de Deus. Tá muito óbvio aqui que são dois grupos. E aí, se o aliancista lê isto conforme está escrito, ele não pode mais ser aliancista. Então, o que ele tem que fazer? Alegorizar o eles. Eu tenho que alegorizar o eles. Esse eles não pode significar... Sabe o que esse eles significa? Eu vou te mandar a real. É cristão nominal. É cristão nominal. Esse eles aí é... o Israel de Deus é a igreja e o eles é cristão. Não, é engraçado que aí não dá para entender o que Paulo está falando, porque Paulo está falando sobre aqueles que andam em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. E aí, se a gente lê todo o contexto de Gálatas, a gente sabe exatamente do que Paulo está falando. Porque quando ele fala de andar em conformidade com regra, ele está falando com a lei de Cristo, o que salva, e não com a lei dos judaizantes. Que era o que eu tentava colocar dentro da igreja. Então, esse seria o ponto 5. Tá? E o ponto 6? O ponto 6 é a continuação do 5. Distinção entre filiação por fé e filiação por etnia. Isso aqui é muito importante. Eu vou ler o texto de Gálatas, Gálatas 3:7. O texto diz o seguinte: sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. O aliancista lê esse texto e aqui ele vai aderir. E a prova de que nós somos Israel, ou nós somos um novo Israel, ou nós somos uma continuação de Israel. Eu faço assim, questão de frisar as 3 vertentes dentro do aliancismo que eles falam isso. Tá? Eles falam isso. Ou é um novo, ou é uma continuação, ou é literalmente o Israel de Deus. É isso que a igreja é para eles. Então eles leem esse texto e diz, está aqui a prova de que a igreja é o Israel de Deus. Não. Isso daí é a prova de que o crente, ele é semente espiritual da mesma fé de Abraão. Que foi o que Deus prometeu lá na aliança abraâmica. Olha, Abraão, em ti, todas as famílias da terra serão. Então é simples, não tem muito o que trabalhar. É só ler o texto e mostrar o dispensacionalismo. Então fica frisado aí de forma bem importante. O dispensacionalismo crê que os crentes da igreja, participantes da nova aliança, são sementes da mesma fé de Abraão. Mas isso não torna o crente judeu. Por quê? Porque a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Ser semente espiritual da mesma fé não significa que eu sou um judeu. Não significa isso. Significa que eu usurpo o lugar de Israel. Não significa que eu deixo Israel de lado e agora é tudo para a igreja. Não significa. Não existe esse pressuposto na Bíblia. Então eles partem, por isso que eu digo, o aliancismo parte de pressupostos equivocados e pactos inexistentes. Esse é o aliancismo. O dispensacionalismo revisado é diferente. Então, o que seria filhos biológicos? Vamos ler Gênesis 13. Vamos lá para o início. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Ô Dani, enquanto você vai entrando lá, uma coisa que normalmente é nesse momento que os aliancistas vão nos acusar de sionismo. Normalmente é nesse momento, né? É sempre assim. Não consegue vencer nos argumentos, aí, vocês são sionistas. Mas eu diria uma coisa para eles. Cara, Deus ama Israel. Está escrito no Salmos, está dizendo para a gente orar para Jerusalém. Quantos deles oram para Jerusalém? Não oram para Jerusalém. Pela paz em Jerusalém. Então, qual a importância? Deus é sionista, pronto. Falei. Se for para... Cara, sionismo não é... Eles usam isso como argumento achando que vão nos refutar, vocês são sionistas. Para mim, pouco importa. O que importa é que Deus amou Jerusalém com amor eterno. Ponto final. Quando uma pessoa me chama de sionista, eu dou glória a Deus. Muito obrigado por reconhecer que eu sou bíblico.
Eu não tenho problema Amém. de ser sionista. Deus é sionista. Foi ele que elegeu Israel. O que eu posso fazer? Vou ficar brabinho com ele? Só tem a perder? Ele não tem nada a perder. Então, Gênesis 13, 14 até o 17. Eu vou ler o texto aqui que mostra o que seria filhos biológicos, que são a filiação por etnia, dentro disso que a gente falou. Gênesis 13, 14. O texto diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também se contará a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, seu comprimento na sua largura, porque eu te darei. Isso aqui é ser alguém dentro da etnia israelita, os descendentes físicos, biológicos da nação de Israel. Então, note, ali o Samuel mostrando lá. Então, esse ponto de filiação por etnia abarca todos os israelitas, crentes ou não. Esse é o ponto. A igreja infelizmente, não participa desse ponto, dessa eleição. Então, uma coisa é ser semente da mesma fé de Abraão, outra coisa é ser descendente por etnia, que são os filhos biológicos. Ponto e nota de rodapé. Ali onde o Samuel apontou ali, que a igreja abarca judeus e gentios, crentes no Messias. E aí sim, nesta eleição, os dois grupos estão juntos e unidos, da qual até o apóstolo Paulo, por exemplo, faz parte. Ele era um descendente físico, biológico de Abraão, logo nele existia essa filiação por etnia, e nele também existia essa filiação por fé, porque era um judeu, um israelita espiritual, crente no Messias. Então aqui é muito simples o que a gente está falando. A gente está no ponto 5, filiação por eleição e filiação por etnia. Quando a gente fala, então, por filiação por eleição, a gente está falando dessa bolinha vermelha inteira, correto? Que são os eleitos, predestinados para a salvação. Quando a gente fala de filiação por etnia, a gente está falando dessa bolinha verde. Israel que lá em são cima. Israel. E essa bolinha verde é composta de salvos Judeus salvos e não salvos. E judeus salvos. Mais uma vez, é Amós 3, 1, 2 ali também. É o que o texto de Amós está dizendo, é o que a gente vê lá com a aliança abrâmica, é o que a gente vê por toda a Bíblia, é o que Romanos fala no capítulo 11, lá no finalzinho, dizendo que a incredulidade desses aqui, ó, a incredulidade desses carinhas aqui, que estão para fora da bolinha vermelha, possibilitou o caminho para esses aqui. Ou seja, os gentios dessa nova era comporem um só corpo com os judeus espirituais. E aí é que o povo não entende uma coisa, só para ressaltar, eles não entendem que o dispensacionalismo trabalha com mordomias de Deus. Então, economia. Voltando aqui, economias, o que popularmente é chamado de dispensação. Isso aqui acontece numa determinada economia. Isso acontece numa determinada economia. Isso aqui acontece nessa presente mordomia, que alguns chamam de dispensação da graça. Eu prefiro até outro nome, mas é o mais conhecido, a gente usa isso. Essa aqui é outra mordomia. É uma mordomia em que, na verdade, assim, ele ainda existe, porque o judeu salvo, ele continua sendo judeu salvo. Porém, nesta presente mordomia, ele vira igreja. Participa da igreja. Ele participa da igreja. Agora, no Antigo Testamento, ele é um israelita salvo. Ele não era igreja. Da mesma forma como esse gentil aqui, cadê o gentil? Aqui, ó. Salvo aqui, fora de Israel. Esse cara também não é igreja. Esse cara é da mordomia passada. Ele não é igreja. Esse aqui também não é igreja. Não existia? Esse é igreja. Não existia igreja. Aí. Então, se tu considerar isso, fica fácil. Não tem muito o que explicar. Eu ia perguntar o seguinte. Tá muito simples. Não tem. O povo cria um bicho-papão sobre a literalidade do texto,
a hermenêutica, história gramatical, os caras criam um bicho papão. É isso, pessoal, simples. Pronto, tá desenhado. Tá desenhado. Isso. Vamos avançando, então. Ponto 7. E aqui é muito importante. Aqui eu gosto de trabalhar com os aliancistas. É que chegou no momento de falar daquilo que eles não conhecem. É até uma ironia isso. Aliancista é uma grande ironia. Essa é uma grande ironia. Considerar, olha o ponto 7, gurizada. Nós estamos lá no 7, no 8, tá? Não, no 7 mesmo. Considerar, no 7. Considerar a relação entre as alianças que são relevantes para assuntos ligados à salvação. Quais são essas alianças? Abraâmica, davídica e nova aliança. Essas são as alianças que trabalham em termos salvíficos. Lá na Abraâmica a gente vai ver essa bendição que Deus dá lá para Abraão, diz assim, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali começa o princípio da bendição, da bem-aventurança de Deus sobre todas as nações da terra por meio da figura de Abraão. Então essa é a primeira aliança relevante. Se vocês verem esse gráfico aí, vocês vão ver a aliança abraâmica. Ela é a maior. Ela é a maior por quê? Porque dela, vamos dizer assim, deriva, eu não gosto desse termo, mas é mais fácil para as pessoas entenderem, dela deriva e surgem todas as demais alianças, tá? Ela é a que dá todo o compêndio total. E aí depois vai ver a mosaica palestiniana, que são condicionais para a nação de Israel, tá? Aí vai ter a nova aliança, a aliança davídica e a nova aliança. Então, trabalhando a abraâmica, davídica e nova aliança, a gente consegue formular e mostrar o que o dispensacionalismo revisado entende sobre as alianças. Eu vou falar um pouquinho. A aliança abraâmica, o que Deus prometeu lá? Deus prometeu em Gênesis 12, 15, 17, até 18, a gente leu aí, tem tratos disso aí. Deus prometeu dentro dessa aliança o seguinte: descendência, terra, bênção material e bênção espiritual para Abraão. É uma aliança incondicional que Deus fez com Abraão. Então, olha só, Deus prometeu o quê? Descendência, terra, bênção material e bênção espiritual. Tudo isso a gente consegue ver dentro da aliança abraâmica. Na outra aliança relevante para a salvação, é a aliança davídica. Lá em 2 Samuel 7, Salmo 89, 2 Samuel capítulo 23 fala também um pouquinho dela. Deus faz uma aliança incondicional com Davi, mostrando e prometendo para ele um trono perpétuo através do seu descendente. Então aí a gente já começa a ver o seguinte: Deus prometeu para Abraão uma terra. Esse povo, por conta da aliança mosaica palestiniana, Deus prometeu para eles que eles seriam posse peculiar de Deus e nação sacerdotal de Deus. Estendendo para Davi ele já disse, olha, no meio desse povo, dessa nação, que tem uma terra, que é bênção, que é minha propriedade peculiar, povo especial de Deus, eu vou te dar um trono, Davi. Esse trono, através do seu descendente, ele é perpétuo. E aí desemboca na nova aliança. Que a nova aliança está lá em Jeremias 31, para quem todo mundo conhece, tá? É uma aliança incondicional que Deus faz com os israelitas, prometendo conversão e restauração nacional e política de Israel. Então, note, o que o dispensacionalismo revisado faz? Ele leva uma interpretação natural das alianças, aplicando-as a Israel e aquela porção da nova aliança que diz respeito à igreja. Porque a igreja participa da nova aliança. A igreja foi enxertada na aliança abraâmica, e aí a gente pode trabalhar um pouquinho depois. Aí a igreja foi enxertada por ocasião daquela aquela bem-aventurança que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, logicamente, a nova aliança, como abarca todas as famílias da terra também, porque Deus tem, nesta época, eleitos dentre todos os povos, e a igreja participa da nova aliança. O que a igreja não faz é roubar as promessas nacionais e políticas que Deus determinou sobre Israel. Então é muito simples, é considerar os aspectos das alianças, a relação que as alianças têm. Até eu fiz um vídeo esses dias aí falando sobre a relação das alianças bíblicas, dispensação e tudo mais. Um videozinho, acho que deu 30 minutos, rapidinho ali para o pessoal entender, mostrando essa progressividade dentro das economias
que isso alinhava todas as alianças de Deus, mostrando, inclusive, o que é uma prova da teologia dispensacional. Então, é simples considerar as alianças relevantes para assuntos ligados à salvação. Começa lá na abraâmica, passa pela davídica, chega na nova aliança. Aí você disse uma coisa que foi difícil de engolir. Você está dizendo, então, que a igreja não recebe as promessas físicas prometidas a Israel de uma prosperidade, de uma terra delimitada? Então Jerusalém não é minha. Eu não posso chegar lá em Jerusalém, pisar naquele lugar e falar, é meu. Se tu fosse um descendente descendente físico de Abraão, tu poderia ir lá reivindicar essa terra, mas tu não é. Tu é uma descendência pela fé, não por etnia. No aliancismo é mais gostoso. No aliancismo eu posso tudo. No aliancismo eu posso chegar lá, Jerusalém é minha. E sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? É ver aliancista acusar dispensacionalista de judaizante. Sendo que a origem da teologia da prosperidade é justamente transmutar as promessas de Israel e suplantá-las para a igreja. Quem deu, olha muito bem assim, o papai e a mamãe da teologia da prosperidade chama-se aliancismo. Exatamente. Por quê? Porque o dispensacionalista que conhece a sua hermenêutica faz distinção entre Israel e igreja. Não, peraí, isso aqui é para Israel, isso aqui é para a igreja. Ou seja, aquelas promessas em Deuteronômio para quem vive certinho, segue a lei de Deus, aquelas promessas de ter bênçãos e prosperidades não é aplicável para a igreja. Não. Isso parece ser cruel. É muito cruel isso. É cruel, mas vai ser. O Granconato teve um problema assim, né? Ele perguntou para o Bispo Hildo como é que... Ele perguntou para o Bispo Hildo como é que se aplica Deuteronômio 28 para a igreja. O Bispo Hildo falou, ele... é como eu interpreto o Salmo não sei o que lá que ele disse. Não, o que tem a ver Salmo com Deuteronômio? Como é que aplica para aquela senhora de 89 anos que perdeu o marido, que o filho está na droga e que o banco está hipotecando a casa? Como é que se aplica isso para aquela senhora que esteve todos os dias dentro da igreja orando? Todos os dias. Há 30 anos ela faz isso. Segundo o professor que o Granconato falou lá, são celeiros e bênçãos espirituais. O duro que é isso. O cara pega o texto limpo da Bíblia e aplica um significado que não existe ali. Gente, eu vou só falar uma coisa para vocês. Quando a Bíblia fala de Cristo fazendo um milagre em vinho, água transformando em vinho, é vinho, tá? Quando a Bíblia fala de uma figueira que floresce ou morre, está falando literalmente de uma árvore que é uma figueira que floresce ou morre. Quando a Bíblia fala de plantar e colher, está falando de um camponês que vai lá e planta e colhe. Então, pessoal, quando Moisés está escrevendo para os israelitas que se eles cumprirem a lei de Deus, eles serão prósperos, que eles plantarão e colherão, que não se fatigarão, que seus filhos comerão dos alimentos que eles plantaram. Moisés está falando justamente disso, ele não está falando de nada espiritual, não. Ele está falando assim, siga o que eu estou mandando e você vai ter dinheiro na tua casa. É isso. Mas sabe como é que a gente pega o aliancista aí? Pergunta para ele como é que se cumpriu as maldições. Porque as maldições, eles seriam postos de lado, perderiam a terra e seriam pisoteados literalmente pelos gentios. O que aconteceu com os judeus quando eles se voltaram contra Deus? Justamente isso. A aplicação da maldição é literal? Por quê? Que regra hermenêutica é essa de que as bênçãos são espirituais? E nesse ponto, a gente bate lá no item 1. Hermenêutica, literal, consistente. Eu considerei que as maldições são literais, eu também considero que as bênçãos sejam literais, porque isso é consistência. Eu não alterei meu método hermenêutico em prol de uma confissão de fé ou de uma crendice minha de que a igreja substitui Israel. É exatamente isso aí. Então, a gente está falando das considerações, né, das alianças, e a gente falou um pouquinho sobre aí o texto de Deuteronômio 28, que fala da aliança palestiniana. O ponto 8 é a continuação disso aí. Considerar aspectos espirituais e políticos da aliança abraâmica, davídica, tendo seu cumprimento pleno na nova aliança. Então, o que a gente faz?
A gente olha para a aliança onde Deus diz para Abraão o seguinte, olha, vou te dar uma descendência e vou te dar uma terra. Ok. A gente olha lá para a aliança davídica. Já existe a terra, já existe a descendência. Deus promete para Davi o seguinte, um trono. Vou te dar um trono perpétuo. E diferente do que eu dei para Saul. Saul eu tirei ele do trono, o teu não. O teu não. O teu vai ser perpétuo por meio do teu descendente. E aí o que a gente faz? A gente pega essa inter-relação das alianças bíblicas e vê o que diz a nova aliança. E a nova aliança trabalha, sim, uma restauração física, nacional e política da nação de Israel. E aí, a gente vai para Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. A gente pode ler 30, 31. Eu gosto sempre de falar Jeremias 31, a partir do versículo 23, que aí mostra essa restauração nacional e política e espiritual sobre os israelitas. Israel, não é a igreja, Israel, fica para Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhes restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente também com os lavradores e os que pastoreiam e os rebanhos, porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Quando vai se cumprir isso aqui? Quando a completude da nova aliança estiver vigorando, e vai ser quando? No milênio. É por isso que existe o milênio, o reino do Messias, para que se complete toda a promessa política e espiritual sobre a nação de Israel que contém as alianças bíblicas. Está ali, ó, onde diz PE, que são promessas espirituais, e PP, onde diz são promessas políticas. Então a igreja participa do quê? Pode surgir essa dúvida. A igreja participa das bênçãos espirituais. Salvação, conversão, é isso que a igreja participa. A igreja foi enxertada nessas bênçãos. A igreja foi colocada ali. Não para substituir ou suplantar Israel, mas principalmente para instigar o que em Israel? Que o apóstolo Paulo diz? Ciúmes. Então, note, nunca na Bíblia a gente vai ver uma substituição. O supersessionismo é algo diabólico, literalmente. Porque tira Israel do local de onde Deus nunca mandou que ele saísse. E nunca vai sair. Então, esse é o ponto número 8. 7. Considerar espirituais e políticos. E aqui, a partir do 9, estou indo um pouquinho mais rápido para não estender tanto tempo. Aqui no 9, a gente vê uma coisa interessante. E aqui, o pau que bate no Chico também bate no Francisco, tá? Considerar agora não somente os erros do aliancismo, mas do dispensacionalismo clássico. O dispensacionalismo clássico, por exemplo, ensina duas novas alianças. Uma com Israel e uma com a igreja. O dispensacionalismo revisado não existe isso, tá? Uma única nova aliança. Olha que diz o ponto 9. Considerar apenas uma única nova aliança, já que já teve seu início de forma parcial, inserindo a igreja nos aspectos espirituais, que eu acabei de falar lá, tendo seu cumprimento total espiritual e político no milênio, sobre a nação de Israel, também já acabei de falar, de nação de Israel restaurada espiritualmente e politicamente. Ou seja, nós não fazemos divisão, uma nova aliança para a igreja e uma nova aliança para Israel, como o dispensacionalismo clássico faz. Nós cremos em uma única nova aliança, a igreja participa das bênçãos espirituais dela agora. Só isso. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante porque nos diferencia de um erro clássico cometido pelo dispensacionalismo clássico. Até alguns aliancistas, em alguns embates por aí, eles dizem, vocês creem em duas novas alianças, não sei o que. Não é verdade. Quem crê é o clássico. Então vamos bater no clássico junto.
porque isso aí não existe. Uhum. Aí a gente dá uma mãozinha com eles, vai lá bater no clássico. Mas dizer que nós, revisados, cremos nisso, não, isso aí não existe. E na verdade isso é simples compreender. A igreja é um povo chamado para ter bênçãos espirituais. Isso é muito claro em todas as escrituras. A gente até Paulo fala concorda, isso. a gente até Paulo fala concorda isso. que sim, não precisa nem concordar com o aliancismo nesse caso, porque o próprio apóstolo Paulo fala, né? Paulo diz, olha o que Paulo diz, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém. Pelo Então, beneplácito. Sim, ele está falando da eleição dessas bênçãos aí. Então é isso. Porém, a gente precisa compreender, Jerusalém não é nossa. Jerusalém é dos israelitas. O bom é que a gente vai viver lá tudo mais no milênio, até os aliancistas, os que forem salvos, logicamente, os que forem crentes de verdade, eles vão lá batendo o pezinho, mas eles vão estar lá em Jerusalém no milênio, lá. Eu vou dar cascudinho na cabeça deles, tudo mais lá, que eles não acreditavam que nós criamos aqui, aí eles vão dar o braço a torcer lá. Agora o ponto 10, ele já vem com uma explicaçãozinha, mas ele já é um pouco maior, né? Você quer mandar o ponto 10 aí? Ponto 10 diz, considerar o fato de que a igreja ser enxertada pela fé em Jesus Cristo na aliança abraâmica, usufruindo dos aspectos espirituais como semente. A gente já falou um pouquinho disso. Semente espiritual de Abraão por meio da nova aliança. Não a torna usurpadora de maneira espiritualizada dos aspectos políticos da mesma, que terão sua completude sobre a nação de Israel, restaurada no milênio. Aí ele cita Romanos 11, do 25 até o 32. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Romanos 11. Então, o que ele está dizendo? A igreja não toma o lugar de Israel. Literalmente, o que está escrito aí é isso. A igreja não suplanta, não rouba, não é transmutado espiritualmente para a igreja. Ele cita Romanos 11, do 25 até o 32. Aí nós vamos ler o texto bíblico. O texto diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará Jacó das suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu os tirar os pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, aqui que o apóstolo Paulo deixa gritantemente que existe uma eleição sobre os patriarcas que faz com que Israel, como nação, seja amada por Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, chega a ser redundante ter que explicar isso. Né? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Sabe o que ele está dizendo? Essa aliança e essa promessa e esse dom que Deus concedeu a Israel é irrevogável, ou seja, a igreja não suplanta isso. Porque assim como vós também, outrora foste desobedientes, mas agora alcançaste misericórdia vista a desobediência deles, no caso israelitas, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedido. Porque a Deus encerrou na desobediência, Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Ou seja, o apóstolo Paulo diz: não ache que vocês, igreja, suplantaram Israel, porque não foi isso que aconteceu. Deus ama eles, Deus tem uma aliança e uma vocação deles irrevogável, e da mesma forma como que ele chamou vocês gentios, salvou vocês gentios, ele vai fazer a mesma coisa com Israel como nação. Então, o ponto 10 é esse, é considerar que a igreja foi enxertada. Ela não suplanta e ela não é, e nem é uma continuação, e nem o novo Israel. Ela foi colocada ao lado. É por isso que a Escritura vai dizer também que nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros, ao lado dele, junto com ele. Então, a gente não rouba o lugar de ninguém. É como dois irmãos gêmeos que têm as suas devidas partes. Eu gosto sempre dessa alusão aí. É interessante, é importante porque a gente só lê o texto de Romanos. Simples.
o texto é muito claro. A igreja, ela é como uma planta brava, ou seja, silvestre, não cultivada por ninguém, e foi arrancada lá do seu lugarzinho e posta na oliveira que estava sendo cultivada. E aquela parte que foi arrancada dessa oliveira, ela será restaurada algum dia, não agora. Mas ela foi retirada para que esse enxerto estivesse parte ali dessa planta que Deus estava cultivando. E o interessante é que Paulo fala, não penseis vós, que aquele que removeu os primeiros para colocar os segundos, também não é poderoso para arrancar vocês para restituí-los novamente. E é interessante que o Alexismo faz justamente o contrário. Ele se acha o dono da oliveira. Tu vê nesse texto a clara distinção Israel e igreja. Israel e igreja. Tu vê a diferença. Paulo usa pronomes vós, eles. Paulo está usando e dando distinção todo o capítulo, fazendo essa distinção de Israel como nação para a igreja. Ele está mostrando que não é o mesmo grupo, não é uma continuação, não é um novo grupo que veio daquele. Não, é um novo, literalmente, homem. Então, Paulo está mostrando literalmente, ele está dando pronomes ali, mostrando, olha, eles, vós, nós, estes. Ele está sempre usando, mostrando as distinções entre um grupo e outro. E aí o aliancista lê Romanos 11 e consegue ver, por conta da hermenêutica alegórica, claro, que é o mesmo povo. Como? Olha as distinções. Paulo fala que isso é um mistério que vem diretamente, em parte, a Israel, até que haja a entrada à plenitude do gentio. Está fazendo diferenciação, está mostrando a Israel para colocar de lado por enquanto. Para quê? Para chegar em você, os gentios. Não é o mesmo grupo, não é o mesmo povo nesse sentido. É uma coisa nova. Então, é muito complicado isso. Isso é tão claro e tão simples que chega a ser absurdo. O cara não quer acreditar nisso. De tão claro que é. Para ele, assim, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa por trás, tem que ter algum significado nisso tudo. Tem que ter um significado oculto. Eis o ponto. Que existe algo oculto por trás do texto. Assim, sim, claro. Então Deus escreveu charada para nós. Eu leio e não consigo entender. É necessário ter um gnosticismo evangélico agora para saber o que o texto diz, não diz? Pois é. É triste. Ponto 11 agora, né? 11. Esse ponto aqui é interessante, porque esse aqui é desconhecido, inclusive, de alguns dispensacionalistas até. Ponto 11 diz, considerar os aspectos de posse e propriedade das alianças incondicionais feitas com Israel nacional. Posse e propriedade. Vá no dicionário e veja o que é posse e propriedade. São coisas distintas. O que seria posse? Posse é o que Deus diz lá, um exemplo. Vamos para Gênesis 13. O mesmo texto que eu já li aqui antes. Eu gosto daquele texto. É o texto que eu bato bastante. Gênesis 13. O que é posse, então? É muito simples. Posse é isso aqui que Deus disse para Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Isso aqui é ter posse de um local. Deus diz para Abraão, olha, nessa terra que tu está vendo, Abraão, eu vou te dar posse dela. É posse, propriedade, é posse e propriedade lá na frente para ti de forma perpétua. Deus está dando para eles a posse da terra. O que seria a propriedade dessa terra? É habitar nesta terra que foi empossada para eles. É simples. O que o aliancista faz? Ele pega o texto lá de Josué, lá do final de Josué, e diz assim, olha, os israelitas, isso daqui, essa posse da terra, já aconteceu. Aí eu concordo, não, sim, a posse da terra, sim, aconteceu mesmo, isso se cumpriu, Deus deu a terra para eles, Deus cumpriu e entregou na mão deles a terra conforme prometido. Mas eles habitaram em propriedade da terra? Eles tiveram a propriedade daquela terra toda?
E aí nós temos que ler a Bíblia. E quando a gente vai para Juízes, a gente vai ver que eles tiveram a posse, adentraram na terra, mas não tiveram propriedade da terra. O que é propriedade? Habitar. Se a gente ler Juízes capítulo 1, por exemplo, tá? A gente for lá para o versículo 19, a parte B do versículo 19, diz o seguinte: porém, está falando de Israel quando adentra em posse da terra, diz o seguinte: porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E a gente vai lá em Deuteronômio 7, que eles deveriam habitar ali de forma sozinha e inclusive matar todos os intrusos que estavam na terra. O que eles fizeram? Não expulsaram. Então eles não tiveram propriedade da terra. Lembre que a terra é posse e propriedade eterna somente deles. Então o aliancista vai ler esse texto e vai dizer: eles já tiveram posse. Posse sim, mas e a propriedade? Eles estão morando na terra lá até hoje? Não, não estão. Então, como é que se cumpriu? Então tem que se fazer a distinção de posse e propriedade. Esse é um conceito que muitos dispensacionalistas até desconhecem. É por isso que a gente diz que a aliança mosaica era extremamente condicional, né? No sentido de que ela regulava isso. Até que ponto vocês vão ter a propriedade da posse que é perpétua a vocês? A posse é perpétua, foi prometida a Abraão. Agora, a propriedade é condicional. Se vocês me servirem, se vocês fizerem isto, se vocês fizerem aquilo, então vocês habitarão e serão felizes onde habitarem. Agora, se vocês não fizerem isso, então eu vos espalharei por todas as nações. Exatamente. E é por isso, inclusive, que existe a aliança davídica, que é a nova aliança. Para que se cumpra a posse e a propriedade daquela terra que Deus prometeu para eles. Porque, note, se a terra é para sempre, e o trono de Davi é para sempre, e o trono de Davi é aqui nessa terra, tá? O trono de Davi não é do céu. Eu sinto informar que não existe nenhum texto bíblico, e a gente pode passear pelo Antigo Testamento, e é muito fácil de provar que o trono de Davi é na terra. Se Deus dá uma terra em posse e propriedade eterna, e um trono eterno para o descendente de Davi, a algum momento na história, eles têm que ter a posse e a propriedade daquela terra, os judeus habitando ali. Mas você não crê que o trono de Davi foi arrebatado para o céu? Olha, dentro da alegoria eu posso ver que o trono de Davi era cor-de-rosa e com flores ao lado. O texto é muito simples. O trono é aqui. Todas as vezes que Deus fala com Davi a respeito de um herdeiro, Davi ele pensa aqui, em Jerusalém, a cidade dele. E Davi não estava errado, não. Ele estava corretíssimo. Porque era justamente o que Deus estava falando para ele. Literalmente Deus diz para ele: o teu descendente, teu descendente. Claro que o descendente direto ali, posterior, era Salomão, e depois se estende a Cristo, isso é óbvio, porque é para a descendência dele, né, Davi. É por isso que Jesus é chamado filho de Davi. Por que será que Jesus é chamado filho de Davi? Aí um símbolo. Símbolo do quê? O que remete esse símbolo? Então, esses conceitos aí de posse e propriedade é o 11º ponto que a gente trabalha dentro do... Valeria frisar aqui que quando a gente fala, né, nesse ponto 11, de aspectos de posse e propriedade das alianças incondicionais, nós estamos falando da davídica, que dá o aspecto de propriedade, e da nova aliança, que dá o aspecto de posse, na verdade, que é o cumprimento da aliança abrâmica. Porque por causa da nova aliança, os israelitas, a Israel entra como nação dentro de uma conversão nacional de Israel. E aí, aquele textinho lá que diz: e todo Israel será salvo. Está falando que os israelitas adentrarão na nova, por ocasião da nova aliança inaugurada, que será no milênio, né? Eles vão ter posse e propriedade da terra em paz em Jerusalém, no trono de Davi, que está sendo regido pelo Messias. Então é por isso que existe até a nova aliança. Então vale a pena sempre ressaltar isso, porque para os aliancistas a aliança mosaica é incondicional, né? Ou seja, a condicionalidade da aliança mosaica é perpétua. Enfim. Mas eu sinto informar que eles vão cumprir a aliança mosaica palestiniana, mas quando Israel for convertido. E detalhe,
só um detalhe. Talvez alguém assistindo a live vai falar, mas vocês estão criando espantalhos, vocês não conhecem de aliancismo. Tá aqui 2 ex-aliancistas, tá? Se quiser, eu posso mostrar Palmer Robertson, Pascal Denot, as 2 escolas aí, não tem problema. A gente mostra, não tem problema. Considerar os aspectos posse e propriedade, check. Item 12. 12. Considerar um nível de continuidade e descontinuidade de acentuação moderada em relação a Israel e igreja nos planos de Deus. Aqui também está uma grande diferença entre aliancismo e dispensacionalismo revisado. O aliancismo, ele tem uma continuação exacerbada. É um nível que vai além do que a revelação bíblica nos mostra. O dispensacionalismo tem uma continuidade quase que zero. Literalmente quase que zero. Tanto Dana, eu vou só dar um pulinho aqui rapidinho, mas vai explicando aí, beleza? Então, o dispensacionalismo revisado é o meio termo dentre estas continuidades e descontinuidades. Um exemplo, tá? O que seria essa continuidade e essa descontinuidade? A gente pode citar a relação entre os 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós dispensacionalistas revisados, nós cremos numa continuação moderada. O aliancista crê que aquilo que foi dado para Israel passa para a igreja. É uma continuação extremada. O dispensacionalismo clássico entende que nada do que foi dado para Israel passa para a igreja. E aí nós temos um problema. Veja bem um exemplo, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para nós dispensacionalistas revisados, existe uma continuidade moderada. Eu posso pegar aspectos morais, aspectos espirituais que contém ali no Sermão do Monte e aplicar à igreja. O dispensacionalista clássico não pode fazer isso. Ele não crê nessa continuidade moderada. Ele diz, não, aquilo ali Jesus falou somente para os judeus, se aplica somente aos judeus e é só para ele. Então como é que fica com a ética, o padrão moral ali que tem? Né? Bem-aventurados são aqueles que choram porque serão consolados. Por acaso, para a igreja não existe essa promessa? O que Apocalipse diz? Né? Que aí falando de uma realidade futura e no novo céu, na nova terra, diz que não haverá que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. O crente vai participar disso, o israelita vai participar disso. Não existe essa continuidade. O dispensacionalista clássico não veio. Já o aliancista, ele pega o Sermão do Monte, vamos aplicar tudo para a igreja. Essas são as relações. Essas são as diferenças. Então, é isso que é continuidade e descontinuidade dentro da hermenêutica. Tem um livro muito raro de se achar, mas chama justamente assim, Continuidade e Descontinuidade, do John Feinberg. Um dos melhores dispensacionalistas também. Ele é muito bom mesmo. Então, basicamente, assim, tudo que está no AT e é ensinado no NT para a igreja, a gente crê nessa continuidade. Porque é um exemplo disso, salvação pela graça mediante a fé. Sempre em toda a Bíblia nós temos salvação pela graça mediante a fé. Era assim no Antigo Testamento, foi assim do Novo. O que o dispensacionalista faz? A gente crê. Dispensacionalismo revisado. Não, eu creio nessa continuidade. O dispensacionalista clássico, alguns, nos seus primeiros desdobramentos, quase que enfatizavam uma salvação por obras mesmo no Antigo Testamento. Ou seja, lá era por obras e aqui no Novo Testamento é pela graça mediante a fé. Não. Não. A salvação existe essa continuação. Sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre foi, sempre vai ser. Então, essas são as diferenciações da continuidade e da descontinuidade. E aí, normalmente, é criado muito espantalho com relação ao dispensacionalismo clássico, né? Aliás, perdão, com relação ao dispensacionalismo revisado. Que é colocado normalmente no mesmo balaio do dispensacionalismo clássico. Vocês não creem nisso, vocês não creem que o Sermão do Monte é para a igreja. Vocês não creem que Mateus 24 não sei o quê, vocês não creem, embora Mateus 24 realmente não fala de arrebatamento lá. Mas vocês não creem nisso, vocês não creem naquilo. E vocês não creem que os 10 mandamentos não são para a igreja. Não, isso aí a gente crê também. Porém,
É aí que está. O que o dispensacionalismo revisado ensina não é antinomianismo, né? Ou seja, anti-lei. Não é isso que o dispensacionalismo ensina. Ele ensina que a lei moral de Deus, nesta mordomia, para os crentes regenerados pelo Espírito Santo, a lei de Deus está encravada e escrita no coração deles. Portanto, não é necessário a pedra com os 10 mandamentos escritos. Isso é exatamente isso aí. Então a igreja não vive sem lei. Eu poderia aqui, claro que eu não preparei, mas a gente vê dos 10 mandamentos, 9 deles sendo ensinado claramente no Novo Testamento para a igreja. O único que a gente não vê sendo ensinado para a igreja é a guarda de dia. O resto a gente vê, honrar pai e mãe, não mentir, não matar, não adulterar. Tudo isso está lá. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aí, sabe, chega a ser até risível dizer que o dispensacionalista não crê. E chegamos no final. No final. O ponto 13. Considerar o duplo aspecto. E aqui temos também um grande colocado. Considerar o duplo aspecto do reino de Deus, um que é espiritual já, atuante, a igreja, de fato, que a igreja já de fato faz parte, e o físico-político, que será instaurado sobre a nação de Israel no milênio e sobre a regência da totalidade da nova aliança, que proporcionará, sem exceção a nenhum deles, os israelitas étnicos, o cumprimento da promessa espiritual e que a igreja já experimenta hoje. E também as promessas incondicionais políticas feitas nas alianças abraâmica e davídica, terra, trono e trato, já que a igreja não faz parte disso. Então, ponto muito importante, entender o duplo aspecto de reino de Cristo. Eu tenho um debate marcado com o pós-milenista até o presente momento, para agosto, tá? E ele vive dizendo que nós não cremos ou nós ignoramos que Cristo já esteja reinando hoje. E eu disse para ele, baseado em quê? Deduziu da onde das minhas falas? Eu creio justamente que hoje nós já temos um aspecto do reino de Cristo vigorando. Não tem como negar o que Cristo diz para o povo judeu e para os judeus presentes ali, que o reino de Deus estava dentro de vós. Quando Jesus disse isso, o que ele quis dizer? Ele quis mostrar que o reino de Deus já havia uma esfera trabalhando, que era a esfera espiritual desse reino. Então, o pré-milenista dispensacionalista, ele não nega, principalmente nós revisados, que exista já um aspecto atuante do reino. Claro que existe. Cristo está sentado no trono. Aliás, Cristo sempre foi rei. Cristo sempre teve trono. Cristo sempre reinou. Tudo foi feito por meio dele, nada que foi feito se fez. Ele é rei, soberano, sempre em todas as eras, até o final da eternidade, ele vai ser sempre rei. Então é uma mentira dizer que o dispensacionalismo, principalmente o revisado, não leva em conta os aspectos do reino que já estão vigorando, que são eles espirituais. E é importante citar aqui, com relação a isso que foi falado, só ratificando mais uma vez, que dispensacionalista nenhum nega esse aspecto espiritual. A gente nega que o aspecto espiritual ele seja a consumação de todas as promessas bíblicas a respeito do reinado messiânico. É simples. É algo muito simples. É por isso que nós cremos em 2 pontos, 2 aspectos. O primeiro dele é espiritual, que já está vigorando. Depois vem o político e se junta a esse espiritual, que é quando Israel, como nação, adentrar nessa nova aliança, cumprindo os aspectos nacionais dessa regência de Jesus Cristo que há sobre a nação de Israel. E aí a gente pode ir para Isaías e mostrar Jesus reinando e Israel habitando em paz, em segurança, em posse e propriedade da terra que foi dada lá para Abraão. Lá. Então, ou seja, resumindo, o reinado davídico ele ainda não acontece. A aliança davídica ela ainda não está cumprida. Não. Ela precisa ser cumprida. Ela precisa. E aí é um ponto bem interessante, porque para os aliancistas a gente sabe, né, tem um texto muito mal interpretado por eles lá em Atos. Aquele texto é uma comédia. O que eles fazem com o texto ali,
Ali está dizendo que Cristo, sendo ressurreto, está habilitado como o rei prometido a Davi, né? Como o seu descendente. Apenas isso. A ressurreição de Cristo o habilita para isso. Ele fala, não, tá vendo? Cristo já está reinando no trono de Davi já. Esse é o texto, acho que de Atos 2, Atos 3, né, que eles usam esse daí. Mas tem um outro texto também que eles falam, que é Atos 15, eu vou abrir rapidinho aqui. Esse texto também é uma deturpação total para falar que hoje já está acontecendo, que já foi estabelecido o tabernáculo caído de Davi. Então vamos lá. O texto de Atos 15, 14 diz o seguinte: expôs Simão, aqui, tá? Tiago está interpelando a palavra, o que foi dito por Pedro. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre deles um povo para o seu nome. Aí ele vai falar, olha, isso aqui que fez está em conformidade com os planos de Deus, tá? Por quê? Porque conferem isto às palavras dos profetas. Cumpridas estas coisas. Que coisas? Essas que vieram antes. O que veio antes? Deus visitou os gentios a fim de construir deles um povo para o seu nome. Cumpridas estas coisas, voltarei. Então tem que se cumprir isso aqui, Deus levantar dentre os gentios um povo para o seu nome. E aí depois o que vai acontecer? Cumpridas estas coisas, voltarei, segunda vinda, e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então, Tiago foi o primeiro dispensacionalista e pré-milenista ainda. Ele foi dispensacionalista e pré-milenista, porque ele diz que depois destas coisas que foi Deus visitar os gentios e formar deles um povo para o seu nome, ele viria e reedificaria o tabernáculo caído de Davi. Isso está em conformidade com a profecia de Amós, que é o que está sendo redigido aqui. Então, e só para ratificar, o Robert acabou colocando comentário aí, sim, para deixar claro, né? O reino é o mesmo. O reino é o mesmo. Quando a gente fala que a aliança davídica não está cumprida, é justamente nesse sentido de que o reino espiritual não consuma isso. Não pode consumar. Porque o trono não é o de Davi. Mas o reino prometido, o reino messiânico, ele já está inaugurado em seu aspecto espiritual. Sim. Porque os aliancistas confundem muito isso. Não, o problema todo, tá? Que o aliancista ele não vislumbra que existe o trono do Pai e o trono de Davi. Uma coisa é o trono do Pai, onde Jesus está sentado hoje à destra de Deus, até que os seus inimigos sejam postos, todos eles debaixo dos estrados do seu pé, que é o que o texto bíblico diz. Estou citando só a Bíblia aqui. Tá? E outra coisa é o trono de Davi. O trono de Davi é aqui. O trono do Pai é lá. Jesus hoje está lá. É por isso que a igreja hoje reina com Cristo lá. Nas coisas espirituais a igreja reina. A igreja não reina aqui. É por isso que ela não exerce agora influência sobre o mundo todo e fazendo essa fantasia que o pós-milenismo tem, que é quase da Disney, de que o mundo inteiro vai ser cristianizado agora. Acabamos de ver agora, semana passada, mataram um cristão muçulmano lá que ensinava a Bíblia. Né? E como é que vai evangelizar o mundo em época de pandemia, que não pode nem mais sair de casa? Que mundo é esse reinado pela igreja? Pois é, e no reinado do Messias diz que até as doenças, né, diminuiriam. Vai diminuir até as doenças. Mortes, catástrofes. Eu espero que essa live, então, tenha ajudado aí a todos os que desconhecem o dispensacionalismo a derrubarem seus espantalhos. Vocês viram que aqui é ler a Bíblia naturalmente, sem heresia alguma, sem problema algum, sem mirabolâncias, sem cambalhotas, sem nada. Isso aí. É simples. Basta ter uma Bíblia e saber ler. Deu. É isso aí. Então, Danner, obrigado aí. Você quer finalizar com alguma coisa aí? Não, eu queria só dizer para vocês, muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido à altura, né, do que o dispensacionalismo precisa e tem que almejar aqui, principalmente aqui no Brasil. Dizer que estou à disposição, quem quiser discordar academicamente, lembrando que lá no DORP sempre tem um lugarzinho para um debate acadêmico. Quem achar que o Danner está errado, pode ir lá tentar discordar de mim num debate acadêmico. Você não foge, né? Você não é o cara que foge, né? Não, tem uns aí que andam fugindo.
Lá no Dort eu enfrento quem eu quiser. Eu só debato lá, tá? Porque lá é organizado. Não vou para esses outros lugares aí onde é uma bagunça total. Não. Lá no Dort, sentadinho, um versus um, vão conversar e vão ver quem tem a certeza da escritura e quem está errado. E é isso, eu agradeço aí ao Danner sua disposição em ter me convidado. Era para a live ter ocorrido lá na página dele, infelizmente deu um contratempo aí com o áudio. Mas agradeço de verdade, agradeço ao David Viana que organizou isso, né? Ele pediu para eu substituí-lo e eu acredito que isso vai ser muito útil porque aqui no Brasil estamos precisando de coisas assim. Estamos precisando mesmo. Valeu, pessoal. Então. Valeu. Fui. Era isso. Fui.